Olá, mulherada. Sejam bem-vindas à nossa live, uma live super especial. Glau. Oi, B. Ó, a B tá na aula e tá aqui na live, né, B? Rosana. Oi, amiga. Olá! A gente tava juntinho até agora há pouco, gente. Pensa que corrido que foi. A gente tava na nossa célula, né, Glau? Daí a gente conseguiu É, dar um intervalinho para ir no banheiro e voltar. E as meninas da célula tudo respirar, entrando aqui, respirar, porque hoje a noite vai ser de revelações. babado. Esperar as meninas entrando. Babado. Gente, eu recebi a Elisa aqui já junto. Elis, acabou a célula, a mulherada já veio tudo Oi, aqui para saber. Bê! A B tá na aula, gente, Bê linda. acredita? Olha, minha filha, ela tá na aula e na live. É que ela ama muito esse casal, essa família, né, B? Ah, olha a Elisa aí, o povo quer saber, sabe, Glaucio, se é verdade. Ó, o Snar! Por que o Snar tá na live, gente? O que o Luiz quer saber? O que ele tá aqui? É, gente, o Snar sabe. Outro dia eu vou fazer a live só com o Snar pra ele contar a versão dele. São duas Entendeu? visões, duas São, versões, são duas versões, né? né, gente? Mas é muito. Gente, tem uns Felício entrando aqui. Quem que é? Minha A, a... prima, Gabi. O povo Minha sabe disso. mãe tá também. Também Eu tá. acho que Vem não, eu entrando. acho que não. Eles não imaginam, Glau. Eu falei que a igreja lá em Londrina e a família ia ter altas surpresas hoje. Ai, gente. Ô, Glau, mas enquanto as meninas vão entrando, eu nunca tive acesso tão rápido ao início de live igual agora. Mulherada é curiosa. Mas ontem, a hora que a gente viu, Dé, né, o post, eu falei, pronto, tem como chamar mais atenção? Tentei Não matar tem. meu marido. Mas o que eu ia pôr, amiga? Que eu estava aqui, né? Eu ia falar assim, eu pensei em vários assuntos. Eu falei, gente, eu vou ser direto ao assunto, porque ela tentou matar o marido, né? E aí, Glau, no privado e no direct, várias pessoas assim pra mim. É verdade? Olha lá, as meninas, verdade. Gente, é verdade. A Glaucia vai testemunhar tudo que eles passaram, ela e o pastor Snar. E é verdade. Ela tentou matar o Snar, né? A gente pôde De acompanhar várias eles um pouquinho. formas. Gente, vocês vão ver. A Glaucia é terrorista. A Glória é terrorista. Por isso que o Snar tá aqui. Ele tá junto na live, porque Né? ele vai postando ali. Verdade, gente, eu passei por isso, vocês não têm noção. Né? Mas essa semana a gente tá vendo aqui no nosso. Olha lá, a mulherada. O pessoal não tava acreditando, acharam que eu ia pôr de mentira o tema da live, gente. É verdade, né? Eu achei uma graça isso. Toda semana no Instagram do Mulher Falada a gente trata um tema, né? E o tema essa semana que a gente tratou desde o começo da semana com versículo, com a ministração da terça, com o jejum, com o testemunho de ontem, né? Foi muito gostoso nosso testemunho ontem de trazer a memória que dá esperança, né? Olha lá, o Snar já tá Uhum. aqui, verdade, tá vendo, gente? O Snar é o pastor Snar, lá de Marialva, da Igreja Metodista. Ele está dizendo aqui, é verdade. Tentamos matar ele, entendeu? Pra Ah, você minha saber, mãezinha tá né? Hã? participando. A minha mãe colocou no Amiga, Instagram que só pra delícia! participar. Ai, isso que. Gente, as mães é o melhor pra motivar a gente, né? Não tem, é uma delícia. E então, quando eu pensei assim, nossa, quem eu vou chamar para fazer uma live para falar de trazer a memória que dá esperança? E aí brilhou o testemunho da Glaucia e do Snar, né? Porque eu até me emociono quando eu vejo a Glaucia e o Snar hoje, a família, né? O Nicolas, o Caleb, a Ana B. E falo, Deus, né? Saber tudo que eles passaram, né? Bem isso da Glaucia tá louca, possuída e tentar matar o marido, né? E hoje ver uma família que serve ao Senhor com tanto amor, com tanta paixão. Hoje ver eles como casal, então assim, é muito trazer a memória o que dá esperança. Gente, porque se o teu casamento estava ruim, eu quero perguntar para a mulherada que está aqui. Alguma de vocês já tentou matar o marido?
Responde pra mim, Isso foi que não era nem não. pandemia, hein? Nem tava Não, gente, não trancado. era pandemia. Ninguém tava trancado o dia inteiro em casa, entendeu? Não, nada, entendeu? É só que a Glaucia deu uma surtada lá com umas situações que ela já vai contar. Mas escreve aí pra mim, gente, vocês já tentaram matar o marido? Por pior que seja o teu casamento, por mais abaixo. Olha lá, se alguém já tentou, se alguém se identifica com a Glaucia, tentou? Gente, é de tentar mesmo, de Eu tentar acho que mesmo. Vocês vão ver que ela tentou vontade, mesmo. muitas já tiveram, né? Vontade, acho que mudar aquela vontade, Vamos perguntar? né? Ai, não vou, eu não vou Melhor não. perguntar, porque vai que os maridos assistem depois, aí vai dar É, pior. né? Abafa, Entendeu? corta. Melhor deixa. Mas vontade, eu acho que não tem nenhuma que se salve nessa live, entendeu? Porque tem hora que a gente quer socar os Né? maridos mesmo, né? Dá uma Gente, mas a Glau, voadora. ela dá umas voadoras. Eu lembro esse ter. Ah, ele falou que ela só pensou, mas nunca tentou. Mas tá lá, só em pensamento ela se entrega, gente. Eu falei, Ah, ela é muito sincera. Ai, que delícia. Vontade de socar, mas de matar, não. Eu vou lendo aqui. Elis, faz uma pose aí. Elis, não, é que a Elis tá escrevendo um monte. Glau, faz uma pose. Eu vou tirar uma foto antes da gente começar a conversar. Isso, porque depois pra eu achar uma foto pra postar das lives, sai tudo torto. Gente, mas então essa é a Glaucia, vamos lá. O povo quer saber, o povo tá curioso, a mulherada tá aqui, né? Ver o que Deus fez, que trouxe tanta esperança pra Glaucia e pro Isnar. A Glaucia, ela é um presente de Deus na minha vida, o Isnar também. Nunca tinha ouvido falar nesses dois na minha vida. E teve um concílio, que foi em Maringá. Foi concílio? Nem lembro se foi concílio, se foi 2015 ministerial. foi. Mas foi lá em Foi concílio. 2015, né? Teve um concílio em Foi. Maringá e o bispo nomeou então o pastor Isnar para Sarandi. E Sarandi é ponto missionário da Igreja Metodista Central lá de Maringá. Então eles começaram a trabalhar junto com a gente, vindo para Sarandi, né? Muito junto. E eu toda espontânea, querendo acolher uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que eu nunca tinha visto a Glaucia Isnar. Falei, deixa eu fazer a política da boa vizinhança. Acabou o concílio, eu fui procurar a Glaucia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí encontrei ela na porta lá da nossa igreja, né? E aí eu falei, oi, Glaucia, seja bem-vinda. Gente, a pessoa foi curta e grossa comigo. Ela falou, oi. Virou as costas, saiu e me deixou falando sozinha. Ainda bem que eu sou curada disso, né, Glau? Mas não, eu tava traumatizada. Primeira nomeação, eu ia mudar, não sabia onde era Sarandi, tava perdida, né? E eu não queria ver ninguém, Aí eu ia embora chorar. Aí chega ela e fala, por quê? Vou ter que mudar, não sei onde é a cidade. Vem sorrindo, ai, perto tá. de mim. Ela só ela. A minha felicidade incomodava a Glaucia, gente. Mas aí foi louco, porque eles mudaram, passou acho que uns 10 dias eu chamei a Glaucia pra conversar, né, Glau? Pra gente, né? Falei, meu Deus, né? Porque a pessoa me deixou falando sozinha na porta da igreja. E aí a Glaucia já revelou que eu nem conhecia ela, mas ela já me contou que ela não gostava de mim, entendeu? Sem me conhecer. Mas eu disse, daí, gente, foi uma loucura, porque foi amor à primeira vista, né? Eu e a Glaucia, a gente sempre se deu muito bem, a gente caminhou muito tempo junto no discipulado, até hoje ela tá na minha cela de discipulado. E ela e o Isnar são um presente do Senhor na nossa vida, né? Deus ajustou a gente e com um ano que a gente estava trabalhando junto, não trabalhando junto, porque não só foi trabalho de família pastoral, a gente desenvolveu uma amizade muito gostosa. Eu ia para casa da Glaucia e falava assim, Glau, tô indo aí, né? Sabe aquela coisa de verdade? Vamos tomar sorvete. Daí quero dormir na sua casa. Catava as malas e ia dormir na casa. Verdade, ela catava a mala e as crianças iam dormir lá em casa. Gente, uma coisa mais deliciosa, entendeu? E eu sempre falava pra ela, falei, nossa, Glau, faz tão pouco tempo que eu não te conheço, mas ao mesmo tempo parece que faz muito tempo, né? E aí nós temos até um resultado dessa nossa amizade de família junto, né? Que é a Ana B. Que é a Ana B chamando a B por causa da B. Né? Então é tão gostoso, é muito bom. Mas vamos lá, Glau. Quero que você conte essa experiência, né? Porque a Glau, o testemunho da Glaucia do Isnar me impactou muito, porque foi de um extremo ao outro, né? Então, primeiro porque eles nasceram na igreja, né? O Isnar é pastor, mas filho de pastor, do pastor Jonas. A Glaucia e o Isnar cresceram junto dentro da igreja, lideraram, né? Nessa muvuca de querer matar e de morrer e de ser aquilo, eles eram líderes de ministérios, né? Ministrando na igreja. E aí a gente vê que às vezes nós temos que dar atenção mesmo para as nossas ovelhas, porque tem ovelhas literalmente, gente, se sem pandemia tinha ovelhas se matando, imagina com pandemia.
né? Mas a gente não está isento de problemas e de situações difíceis, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo sendo filhos e filhas do Senhor, né? Então eu vou deixar a Glau contar um pouquinho, daí eu vou conversando, ela vai contando. Então conta aí, Glau, o que te levou? Porque alguma coisa aconteceu, né? Lógico, ninguém acorda, vou matar meu marido, quero matar. Ninguém acorda assim, vou matar, é hoje, né? Então, né? Vamos lá. O que te levou a isso, né, Glau? Conta aí pra gente. Então, antes disso, tem que resumir um pouquinho para trás, né? Como a André falou, o Isnar cresceu na igreja, nasceu, ele era filho do pastor, né? Filho de pastor, do pastor Jonas. E a minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos, então eu cheguei na igreja com 7 anos, né? Então, eu falo que a gente cresceu na igreja, a gente cresceu junto. E o interessante é que, assim, a segunda vez que eu fui na igreja, né, que eu vi o Isnar, né, eu sempre fui muito, assim, decidida. Eu falei para ele, olha que menino, quando a gente crescer, você escreve aí que a gente vai casar. Então, já tinha escolhido o meu marido. Né? Aquela revelação. Né? E aí a gente cresceu junto. Né? Vai fazer. E aí a gente cresceu junto e eu amava estar na igreja, sabe assim? Então, eu passei a minha juventude, sempre fui na igreja, participava de tudo, amo até hoje servir. Então, eu sempre estava na igreja. Mas eu simplesmente, eu estava na igreja. Sabe aquela coisa? Parece que lá eu ia e encontrava Jesus. Saía de lá, sabe assim, eu, né, não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de leitura. Então, assim, para mim, o estar na igreja era uma festa, era uma alegria. Eu gostava das companhias, eu me sentia bem. Mas do portão para fora, assim, eu gostava das coisas que o mundo também me oferecia. E aí a gente foi nesse ritmo, né? Eu fui crescendo, tudo. Aí com 18 anos a gente começou a namorar. Né? Eu agarrei o Isnar, falei, nós estamos namorando, e a gente começou a namorar por causa disso, porque ele era extremamente tímido, né? Eu falo para ele, se estivesse esperando, acho que ele me pediu namoro, a gente estava até hoje lá no banco da igreja esperando, né? Então eu agarrei ele, vamos começar a namorar. Não fui ainda, gente, né? Brincando, depois ele pediu. Mas aí a gente começou a namorar e sempre fomos na igreja. A gente de ir na igreja. Mas eu não era a igreja, né? Hoje eu entendo que eu sou a igreja, né? Então, assim, e todos os ministérios que vocês imaginavam, a gente passava, dava aula para as crianças. Como é que dava aula para as crianças? Tipo assim, eu pegava o texto que eu tinha que dar e estudava na Bíblia, mas eu não tinha aquela prática de devocional, de ler, de orar, de ter o meu tempo com Deus. Não, né? Aí a igreja, para mim, era uma festa. Confesso que nem prestar atenção na administração eu prestava. Porque eu estava dando aula, eu estava olhando, alguma coisa eu estava fazendo, né? Olha. E aí eu me achava a crente, né? E aí a gente namorou durante 5 anos, aí a gente casou, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. A gente casou na igreja, tudo. E depois, o Nicolas, ele já tinha 2 anos, né? Quando a crise no nosso casamento começou, né? Sim. E a gente sabe que casamento não é uma coisa muito fácil, porque 2 pessoas com criações diferentes se juntam na mesma casa, com hábitos e costumes diferentes, né? E a gente era muito diferente. Até que a morte os separe. Grava essa frase. Até que a morte os separe, né? E aí, assim, o Isnar, ele era mais quieto, mas na dele ele já sofria de depressão, né? O Isnar, ele sofreu muito tempo de depressão e eu não entendia essa depressão dele. Eu falava pra ele que isso era frescura dele. Sabe assim, tava fazendo um corpo mole. Sabe assim, então eu brigava muito com ele, né? Sim. Porque eu sempre fui mais ativa, sempre trabalhei fora. E assim, eu cheguei num nível, assim, eu trabalhava fora, eu ganhava muito mais que ele. Então, assim, e eu tinha um ego muito elevado, né? Eu me sentia demais, né? Que autoestima super alta. Super, super alta, né? E aí eu fui me dedicando muito mais ao Nicolas, que era o meu sonho de ser mãe. Eu perdi uma gravidez antes, eu perdi um bebê antes. E depois veio o Nicolas, então, tipo assim, toda a minha atenção era pro Nicolas e para esse serviço meu, né? Eu trabalhava numa empresa do grupo Sercontel lá em Londrina, né? E assim, era uma coisa que eu amava fazer, então eu me dediquei muito ao serviço. Te satisfazia, né, Glau? Muito demais, assim. Eu falo que, acho que era a minha segunda paixão. A primeira era o Nicolas e depois era o meu serviço. Né? E o Isnar e Deus em lugar nenhum, tá vendo? Não, Deus, tipo assim, Deus estava ocupado com as outras pessoas, sabe? Gente, era bem isso que eu pensava, que Deus podia se preocupar com os outros, por
porque eu dava conta. Você tava bem, legal. Né? Eu tenho casa, eu nível tenho de casa. autossuficiência dela, gente. Deus, não precisa se preocupar comigo. E eu estava na igreja, sabe aquela Sim. coisa? Do ir à igreja, né? Às vezes a gente acha, né, que é autossuficiente. E eu me achava. Então Deus não precisava de Deus, dava conta de tudo, né? E aí eu recebi uma promoção no meu serviço, que era uma coisa que eu queria muito, e isso pedia muito mais tempo de mim, e o Isnar muito mais em crise. E eu não compreendi essa crise dele, sabe assim? Ele chegou ao extremo de tomar 21 comprimidos por dia. Então, né, ele já era tímido com isso, tipo assim, ele vivia quase que dopado, né? A gente ia trabalhar junto, porque ele me deixava ir me buscar, mas assim, a gente já não tinha muito diálogo, né? E as coisas vão esfriando, e eu muito autossuficiente, ai, sou poderosa, tô podendo. Aí, né, comecei a ir menos na igreja, né? Porque eu não tinha muito tempo, né? Eu precisava trabalhar, porque eu precisava crescer, né? Profissionalmente, o meu trabalho né? ainda mais, sim, e cuidar do meu filho. E aí a gente foi se esfriando, foi distanciando, e as brigas em casa foram aumentando. As brigas que eu falo, gente, é eu brigando. Porque ele nem respondeu, ele respondia. Isso me dava mais raiva ainda. Ela brigava né? sozinha, poder, gente. Isso, sabe? Assim, é isso que eu tinha vontade mesmo de Mas, tocar. deixa eu falar, as esposas aqui sabem que dá uma raiva brigar sozinha. Aí você briga mais ainda. Aham. Né? Porque às vezes ele fala alguma coisa, opa, você fica, né? Mas não sozinho, você fica mais... Fala! Meu Deus! Né? Quero brigar com alguém. Quero serviço brigar, eu, não podia, né? Eu não podia brigar com ninguém. Né? Na igreja eu tinha que fazer o papel da santa. Então em casa, né? Tinha que brigar. Mas não acontecia. Né? E aí a gente foi se distanciando, e aí Deus, então, pra mim, não existe. Não que não existia, eu não precisava dele, então ele estava cuidando dos pobres necessitados, porque eu dava conta, né? Entendi. E ler a Bíblia nunca tinha sido muito a minha praia, não lia, sabe assim, orar, então era só aquela oração na hora de dormir, né? Sim. E aí, cada vez mais distante de Deus, né? E aí, quando a gente fica distante de Deus, a gente se aproxima do Satanás, né? Querendo ou não, né? Porque ele é muito esperto, ele fica ali só esperando as brechinhas. Verdade. E aí eu dava, né, a porta escancarada, né? E aí a gente foi cada vez mais se distanciando e o Isnar cada vez ficando pior, né? E eu, nada sábia, não soube compreender, né? Porque pra mim, hoje eu entendo a depressão, né? Mas pra mim, depressão era corpo mole. Eu falei assim, você tem emprego, você tem esposa, você não faz... Você tá com depressão por quê? Para com isso, levanta, meu filho, vamos fazer as coisas, né? Sim. Até que eu cheguei um certo dia, e eu iludida no meu serviço, porque daí eu coordenava, sabe, pessoas novas. Então, sabe assim, a minha cabeça virou, né? Me achando poderosa. E aí eu cheguei um dia pra ele, eu lembro que eu não fui no culto. E aí ele chegou do culto de domingo, né? E eu virei pra ele e falei assim, ó, é o seguinte, Nara, eu não te amo mais, então eu quero divórcio. A partir de amanhã você pode juntar suas coisas e sair da minha casa. Né? Porque o meu pai deu a casa de presente pra nós, mas eu achava que era minha. Tudo era meu. Nada era tudo. Então você cata essas coisas e vaza, porque eu não te quero mais. Sim. Gente, uma pessoa que já tá... Não, do jeito que ela começou, né? Do jeito que você começou, não, porque você vai namorar comigo, você vai casar comigo. E agora você vai embora. E agora você vai embora. Essa é a Glau. Né, gente, Glau. Bem né? prática, aí, diz a Elisa aqui. E aí ele ficou, né? Nem respondeu nada, né? E eu mais depressivo. Né? E eu sempre fui muito fechada, assim, eu nunca fui de me abrir. Na igreja até então a gente não tinha discipulado, sabe? Não se conhecia o discipulado, né? Eu tinha minha professora da escola dominical, professor de jovem, mas não tinha um discipulado. Eu não deixava ninguém me acompanhar, sabe assim? Eu sempre fui muito fechada. Quem é Sueli Lopes? Eu não conheço a Sueli Lopes. Você conhece? É aqui de Marialva. Ela tá assim, ó. Mas eu já tô melhorzinha. Não, gente, tratou, tá? Trazer eu chego lá, calma. Trazer a memória que dá esperança. Ela tá aqui hoje porque essa história traz esperança. Respira e fica aqui até o final, tá bom? Né? Isso aqui traz esperança. E aí, tipo assim, eu não deixava, eu não tinha diálogo, eu não conversava, não se abria com a minha mãe. Gente, meu pastor era o meu sogro, então não podia nem conversar. Nem falar nada. Então, assim, eu não falava com ninguém. Às vezes eu buscava algum conselho com pessoas do mundo. Que conselho que vai dar, né? Só piorava as coisas.
E aí foi nesse processo de eu quero separação, eu não vou sair de casa. E a gente ficou alguns dias nisso. E aí a nossa vida é cada vez pior, porque daí a gente não tinha mais diálogo, era só briga, né? Sim. E eu humilhava ele, porque ele era o imprestável, que eu não precisava dele pra nada. O que eu precisava dele eu já tinha, que era o filho, agora ele podia ir embora. Meu Eu era Deus. autossuficiente. E assim, né? E assim a gente viveu alguns dias, né? E eu sempre falo assim, cata as coisas, toma vergonha na sua cara, tem amor próprio, vai embora, vai viver sua vida, não te amo. E o Snar quer, né? Meu Nisso, Deus, né? Ele tinha que estar aqui para contar a parte dele. Nisso, né? Ele conversava muito com a mãe dele, né? Que foi assim um anjo na vida dele, né? E aí, né? Ia orientando ele, orando por ele. E aí, claro, que aí eu já cheguei pro meu pai e pra minha mãe, quase matei eles do coração. Porque eu falei, ó, é o seguinte, eu vou me separar e eu quero o apoio de vocês. Meu pai quase partou, sabe? Assim, eu foi um imagino. negócio muito triste, né? E a minha mãe muito de oração, minha mãe só orava. Porque eu não dava abertura para ninguém se intrometer na minha vida. Assim, eu já tinha decidido o que eu queria e eu sabia o que era melhor para mim. Ninguém sabia o que era melhor para mim, né? E aí o Snar vai embora, e o Snar não embora, e aquilo me irritava, né? Até que um dia ele soltou essa frase: não vamos separar. A gente casou e é até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Aí foi a deixa. Eu falei, é? Ele deu a dica. Ele deu a dica. Olha só. Aí eu falei, é? Até que a morte nos separe? Então eu vou te dar um recado. Ou você sai vivo, ou você vai sair morto. Porque a morte vai separar. Gente, uma pessoa... Hoje eu analiso. Uma pessoa falando nisso não tá no estado normal dela. Não tá. Claro que não tá, não. Né? Eu não sou muito normal, né? Mas não tá no estado normal, gente. Né? Tá. A pessoa tá, né? Não tá. Aqui tem um comentário aqui da Bárbara, minha discípula. A sogra devia mais essa nora. Eu tive muito problema com, com a minha sogra. Nesse tempo a sogra não sabia que queria matar, entendeu? Eu tive muito, não sei se Snar contou pra ela, mas assim, no começo do nosso relacionamento eu tinha muito problema, porque eu era muito ciumenta, gente, eu era doente de ciúme. Se eu fosse contar tudo que eu já aprontei, até Santa Ceia eu já joguei nos outros, bati. Ai, verdade, gente, isso aí é outra. Sabe, muito bafo. Ela então, assim, aí no meio do culto, gente, não foi? Arrastei a menina pelo cabelo. Mas, gente, eu era crente dentro da igreja, tá? Eu participava de todos os ministérios. Sim, né? Ela jogava a Santa Ceia no meio do culto, ela brigava no meio do culto, mas ela era crente. Né? E eu achava que isso, sabe, assim, eu estava garantida com Deus, né? Olha quando eu só. precisava dele, porque depois eu acho que eu não precisava mais, eu achei que eu não precisava, né? Mas voltando para o A Morte Nos Separe, né? E aí eu tive uma brilhante ideia, então, que eu ia matar o Snar. Porque se ele não queria sair por bem, eu dei a opção, então ele ia sair morto, porque eu falo e eu tinha que cumprir as coisas que eu falar. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Uma mulher de palavra. Sempre mulher de palavra. Sempre, viu? Sempre fui. Mas nessa, a palavra não foi minha, né? Então, por isso que não foi cumprida, não foi eu que falei, né? Saiu, assim. Foi, graças a Deus. E aí eu pensei, a primeira forma, né? Gente, esse inferno na nossa vida durou 9 meses, tá? Vamos chegar lá. Mas só pra vocês entenderem, foram 9 meses. E o Snar ali persistente, dormindo na mesma cama, sem ter relação nada. 9 meses, eu atormentando a vida dele, né? Mas aí, vamos voltar pra morte. Eu vou envenenar ele. Eu tive essa ideia, porque foi a mais prática que eu achei. Aí eu fui comprar veneno, né? Não sabia nem que veneno comprava. Cheguei nessas casas de agropecuária e falei, moço, eu quero um veneno. Ele falou, veneno pra quê? Eu falei, pra matar. Aí ele falou assim, mas sim, senhora, matar o quê? Eu falei, um bicho homem. Aí ele olhou assim, não, tô brincando. É pra matar um rato, bem grandão. Então eu preciso de um veneno bem falando, forte. Graças a Deus mesmo, né? Graças a Deus, isso. Né? Graças às intercessões, sabe assim, né? Eu não queria, mas sempre o Espírito Santo esteve perto, não deixando eu fazer. Glória a Deus. Né? E aí eu comprei um veneno, e aí, né, porque daí eu cozinhava, ele comia comida. Ele foi muito corajoso, esse homem. Esse homem é um homem de fé, de coragem. Eu não sei, acho que outro ou tinha quebrado o pau na minha cabeça ou tinha fugido, né? Mas ele ali, ó, persistente, né? Sim, e aí eu fazia comida e eu ficava, vou pôr o veneno. Mas, sabe assim, aí sempre vinha aquela voz assim, vão fazer exame, vão perceber que ele foi envenenado, você vai preso, sabe assim?
né? Hoje eu sei que de uma forma ou de outra é o Espírito Santo dando a direção. Mas eu falo, gente, É isso mesmo. mas eu não posso ser presa, né? Depois eu fiquei sabendo, gente, que o veneno que eu comprei é aquele que só seca rápido, nem ia matar, né? Mas eu não cheguei a pôr o veneno, tá? Não consegui pôr. Falei, não, veneno, vamos fazer exame, né? Como eu acho que a família dele e a minha já sabe que a gente não tá muito bem, vamos pedir um exame, né? Falei, não, Sim. vamos partir para outra. Aí, Cá, linda, vamos fazer live. Que Cá, é um mais monte de live? vergonha, A gente tem muita Gente, história. um Depois monte vai de ser uma vergonha, depois vai ser outros babados. É muito babado, gente, pra uma live né? só. Vamos focar só nesse hoje. É, a história é longa, eu vou resumindo aqui, senão não dá tempo. Se Aí, acabar a gente, eu live, a tive... gente volta, tá, gente? Porque a live ela encerra com uma hora, a gente volta. Vamos lá, então, vamos lá. Aí, no veneno, então, eu não consegui fazer, sabe? Eu não Sim. consegui. E aí, eu falei, então, eu vou matar ele com uma facada, né? E aí, gente, né, o Snar conta isso, a gente dá muita risada, que eu dormi por vários dias, meses, com a faca debaixo do travesseiro. Sabe por quê? Ele acordava ele falou que ele não corou tanto na vida dele, igual ele orou Sim. sabe, essa época. Porque ele acordava assim, olhava pro lado, imagina, a louca, gente, eu ficava sentada, com a faca em punho, assim, tipo assim, mirando aonde que eu tinha que acertar para matar ele de primeira. Sabe assim? Meu Deus. Algumas vezes eu lembro de fazer isso, outras vezes, sabe assim, eu não lembro, sabe assim, de ter faca debaixo do travesseiro, eu acho que já estava fora de mim, porque às vezes eu não lembro, algumas vezes eu lembro. E ele Possuída fala já, né, Glau? Já, muitas vezes ele acordava assim, sabe assim, ele só olhava e virava pro outro lado, sabe, Deus, me protege. E aí eu ficava imaginando, agora, aonde? E aí vinha na minha cabeça, mas como é que vai justificar uma facada de madrugada? Como é que você vai falar? Uhum. Vai fazer o quê? Ele caiu, escorregou na faca? Você vai ser preso e vai perder o Nicolas. E a minha paixão tá falando, era... ele tá falando aqui, ó. Eu acordava com ela sentada na cama, olhando pra mim. O pastor, Gente, ele é o que brinca, dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Gente, e foram assim, muitas noites, né? Imagina, ele não dormia e eu não dormia. A gente brinca, né? Hoje a gente brinca porque assim, a gente já foi tratado e a gente consegue passar isso de uma forma, né? Sim. Que as pessoas entendam, né? O que passou. Mas, gente, foi muito triste, foi muito dolorido, tanto para ele quanto para mim, né? Porque eu não conseguia dormir direito, eu vivia atormentada, oprimida, sabe assim? Eu ouvia a voz, tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Sabe aqueles desenhos, um aqui e o outro aqui? Era assim. Era o inferno mesmo, né? Era. E aí e a gente fazia tudo de uma maneira que pro Nicolas, que ele tinha 2 aninhos, assim, ele não percebesse que estava acontecendo alguma coisa. Meu Deus. Para evitar que ele sofresse. E o Nicolas, ele era muito meu grude, ele não ia cozinhar nada, ele era muito meu grudinho. Então, a gente deixava ele ficava com a minha mãe cuidava dele, né? E aí, no final da tarde, eu trabalhava das 7 da manhã, 7 às 8 da noite, sabe assim? Então, se eu não estava trabalhando, eu estava com o Nicolas ou pensando nas coisas que eu ia fazer com o Snar, né? E aí, a facada também não rolou, não consegui a facada mesmo, né? A gente tem uma faca super grande lá, mas não consegui, né? Graças a Deus, não deixou, não consegui. Né? O poder da oração intercessória. Porque tinha muita gente. Mesmo que eu não abrisse, né? Com certeza a minha mãe falou pro grupo de oração, né? A minha sogra. As pessoas sabiam que as coisas não estavam normal, porque a gente já não estava tão mais frequente na igreja. Eu não queria ver ninguém, para mim já não importava mais nada. O que os outros pensassem, deixassem de pensar, para mim não importava. Importava eu e meu filho e o meu dinheiro, o meu sustento. Era isso que importava. O resto, né? Aí eu pensava assim, ninguém paga minha conta, então tô nem aí, bem isso, né? Então o veneno não rolou, a facada não rolou. E isso já foram passando, sabe, gente, já foram assim vários meses, né? E aí a gente não tinha relação. E aí quando a gente não tem relação, a gente sente uma carência. E aí os dois desenvolveram um problema com pornografia, né? Porque daí você tem que suprir de alguma forma. Sim, né? de alguma forma. Então, né? Então a gente desenvolveu esse problema com pornografia, ele da parte dele. Outra live, minha, tá vendo? Vez... Outra live. E mulheres acham que não, mulher não curte, claro pornografia. Que curte. Né? Então, mas a gente abafa, porque isso é outro babado. Né? Esse é outra live. E aí foi. E aí as coisas começaram assim. O que eu me achava demais começou a desabar. Porque daí, tipo assim,
sabe assim, eu não estava me sentindo mais bem. O Nicolas começou a se desapegar de mim e apegar com o país, cortava meu coração. Isso me enchia mais Sim. de ódio ainda. Sabe assim, no Sim. meu emprego eu já não conseguia produzir mais tanto igual eu produzia, então as coisas não estavam bem. Financeiramente a gente já, sabe assim, começou tudo a desabar, né? E o Sim. Isnar ali, firme, forte, né? Dormindo na mesma cama, né? Mesmo com as facas. Sim. E aí, né? E ele nesse processo de depressão, fazendo tratamento, tudo. Mas aí Deus já estava tratando com a vida dele, né? Ele já estava assim, Sim. num nível maior com Deus e eu lá enterrada nas trevas ainda, né? E aí eu tive Sim. outra ideia, porque a morte ia nos separar, eu queria minha liberdade. Gente, olha, assim, a pessoa, eu falo que eu não estava dentro de mim, porque assim, eu queria curtir minha vida, eu queria sair no sábado à noite com as minhas amigas, eu queria, sabe assim, talvez Vida de o que eu não solteiro. tive na minha adolescência, né? Porque Sim, assim, isso né, mesmo. meus pais não deixavam tanto aí, né? Eu dava umas escapadinhas, mas não era tanto, eu queria agora, porque, né, eu era Sim. dona do meu nariz, então era isso que eu queria. E eu não conseguia, e os dias estavam passando, e as pessoas curtindo a vida, e eu sofrendo, né? E aí eu tive Uhum. uma outra ideia brilhante, né? De matar Maria. Veneno não deu Né? certo, faca não deu certo. Faca não deu certo, então assim, como eu estava frustrada porque eu não tinha conseguido isso, então eu falei assim, eu vou terceirizar o serviço, né? Eu trabalhava numa empresa terceirizada, então eu estava boa de terceirizar as coisas, né? O Inar, ele trabalhava, gente, numa transportadora em Londrina, que era meio assim, quase numa saída da cidade, então era um local meio afastado, né? Ele era o primeiro a chegar e abrir, né? Acho que antes dele só tinha segurança. Então, o que que eu pensei? Eu falei assim, eu vou, na minha adolescência, eu conheci algumas pessoas bem, sabe, bem barra pesada, tive muitos amigos assim, sabe, né, Tá. drogados, traficantes, bem barra pesada mesmo, né, que eu mantive uma amizade, né, e aí eu pensei comigo, eu vou contratar um desses noia para ir simular um assalto, né, ele rouba Sim. nosso carro tem seguro, tinha seguro, eu não lembro, mas ele rouba o carro, Gente, ela pensava atira em no tudo, Snar, Mary. tudo. Eu atiro no Snar, ele morre, ninguém vai sustentar de mim. Olha, perfeito o plano. Ele sofreu um Meu assalto, Deus. gente, né? Ai, gente, olha, eu falo que mulher, olha. Aí eu tive a capacidade, eu falei assim, gente, eu vou pôr aí eu ponho um pretinho básico que eu achava um luxo nos velórios. Eu curto velórios, né? Eu gosto de vou pôr um É, pretinho, vou lá, choro, faço um teatrinho, ninguém vai desconfiar de mim. Eu vou ficar livre com meu filho, com a minha a casa, com viúva seguro, vou perfeita, ficar né? bem. Aham, uhum, sabe assim? E isso, sabe assim, me deixava eufórico, porque eu queria muito isso. Então tava tudo na minha cabeça, tava Meu tudo Deus. perfeito, né? Sim. Mas eu não consegui, eu liguei para essas pessoas e ninguém mais me atendeu. Não sei se estão presos, não sei que fim deram, né? É, Mas ninguém me atendeu, livramento do Senhor. né? Ninguém me atendeu, né? Sim. E aí eu fiquei bem frustrada com isso, né? E aí acho que, e aí cada vez foi ficando mal, muito mal, né? A nossa relação não tinha mais relação e era um inferno. E as coisas não estavam bem pra gente, né? E aí eu não queria mais ir na igreja. E assim, por mais que eu parecia ser forte, por dentro eu tava toda machucada, sabe assim? Sim, E com aí eu lembro certeza. que ainda hoje é o meu porto seguro, é o chuveiro, né? Eu amo esse chuveiro, que acho que é um dos únicos lugares que eu ainda consigo ir sozinho, né? E aí lá eu chorava, sabe assim, batia na parede, Olha dava a mão aqui, na parede, a contava. Sueli falou assim. Olha aqui, ele. Não, por isso que ele ficou Por careca. isso que eu nem puxei o Esse cabelo cabelo. dele, hein? Nem grudei no cabelo. Ai, foi de nervoso. Sim, sim, mas isso Né? aí. Meu E, Deus. gente, e isso durou, foram 9 meses. Foi de Tá. janeiro a setembro. Sabe assim, esse inferno de briga, e o Isnar cada vez pior, e eu também, eu cada vez mais brava, mais irritada, né? E aí, um dia eu tava muito mal, assim, sabe? Com muita opressão. E aí eu fui tomar banho. E aí eu gosto de tomar banho bem quente, né? Ai, Bem eu quente. também. E aí, né, mesmo aqui sendo muito calor, Londrina muito calor, né, eu gosto bem quente. E aí eu comecei, sabe assim, quando você começa a ficar sufocada? Sabe assim, eu tava, acho que foi o auge da minha tristeza, né, eu tava Sim. pra perder o cargo que eu tanto queria, o meu filho tava gostando mais do mar e tava assim, gente, um caos pra mim, terrível, né, a minha casa a gente não tinha paz, não tinha mais nada. E aí eu comecei a ficar muito, me sentir sufocada, sabe assim, parece que
que alguma coisa ia me pegar, e eu fui ficando, eu perdi o controle. E aí eu só gritava assim, eu perdi o controle, eu não consigo mais, eu não consigo, as coisas fugiram do meu controle, eu não consigo. Sabe assim, descontrolada no banheiro, né? E aí eu lembro muito assim, só de falar assim, Jesus me ajuda, sabe assim? E na minha cabeça, né, vinha muito só a Bíblia. Não vinha versículo nada, mas eu lembrava da Bíblia. A Bíblia, glória a Deus. Né? A Bíblia. Me lembrava muito da Bíblia. E eu estava assim, me ajuda porque eu não consigo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E cada vez eu sentia mais sufocada, sabe? Mais sufocada, alguém prendendo na minha garganta. Sim. E eu, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí foi aliviando, foi passando, né? E aí eu sentei no banheiro e chorei, 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 chorei. E a Bíblia não saía da minha cabeça, eu lembrava da Bíblia, né? E aí, ela como um todo, né? Até nesses momentos, ó, Deus, o Senhor existe mesmo. A pessoa já estava até meio feia. Será que o Senhor existe Meu Deus. mesmo? Se o Senhor Olha, existe, e se aquelas histórias que eu li na Bíblia e ensinei as crianças forem verdade, o Senhor faz um milagre na minha vida. Porque eu não aguento amém. mais, eu não consigo. Eu desisto. Eu perdi o controle. Sabe assim, né? Mesmo autoritário esse jeitão, mas né, lá dentro eu sabia. E não era isso que eu queria falar. Deus ama, né? Deus é Deus. Deus ama né? quando a gente fala que a gente perde o controle. Né? Deus não sei Né? mais o que Tipo fazer. assim, Ele ama quando a soltei, gente... Deus, só, é seu. Né? Quando Acho chega que, nesse né? nível, é isso Porque que eu acho, gente. É a né? tua rendição. Eu fico me imaginando Deus. Acho que Deus às vezes tinha vontade de soltar um raio lá de cima na minha cabeça. Morre, menina. Pelo amor de Deus, olha as coisas que vocês estão fazendo. Né? Olha as coisas. Sabe assim, né? Tipo, eu tinha tudo, a gente tinha tudo para ter uma vida perfeita. Né? E olha onde que eu meti a minha família. Né? Gente, sim. minha família ia ser, né, destruída, sei lá, eu ia acabar presa, perder meu filho. Olha o que ia virar isso, né? Sim. E aí eu perdi o controle. Graças a Deus eu perdi o Graças controle. a Deus. Né? Graças a Deus eu perdi o controle. Né? E aí eu lembro de falar isso, e aí automaticamente, sabe assim, já veio aquela paz, eu já consegui respirar, né? E a Bíblia sempre na minha cabeça, né? Porque um Deus é um Deus de milagre. Né? E eu ensinei isso para as crianças, tantos milagres que ele fez, e eu pedi um milagre na minha vida, né? Amém. Mas, gente, assim, eu pedindo, mas eu tinha aquela pontinha assim, ele não vai fazer, olha tudo que eu fiz, né? Ele não vai me perdoar, olha as coisas que eu falei. Mas bem, tô lá, chorei um monte, né? Me sequei e saí do banheiro. E geralmente eu saía do banheiro já mais brava ainda, porque daí eu olhava pro sofá, tava lá o Snar, né? Não estava morto, mas estava jogado. Na sua depressão lá, né? Na sua depressão. E aquilo me enchia de ódio, né? E aquele dia eu saí do banheiro, como eu sempre olhava, sabe assim, e olhei pra ele. Gente, sabe assim, quando você sente até borboletas no estômago, aquele primeiro amor, ai, faz tempo que você não vê, não, seu crush, aí você vê. Foi isso que eu senti. Sabe assim, gente, eu até dei aquela olhada de Deus, acho que não tô normal, né? Acho que não tô normal. Né? Foi uma libertação, né, Clara? Eu já senti algo diferente, né? Então foi assim, foi um milagre instantâneo. Deus sabia que eu precisava daquilo naquele momento. Porque às vezes a gente pede para Deus e ele vai fazer, mas às vezes a gente precisa ainda de um tratamento, mas as coisas não acontecem. Mas ele viu que ali era daquele jeito, né? Era o momento dele. Né? E aí eu já senti, sabe assim, aquele respirar, eu respirei mais, né? Aí fui dormir. Coloquei o Nicolas pra dormir, eu dormia primeiro e ele esperava eu dormir pra ele ir pra cama bem quietinho, né? Pra não ter mais nada. Pra não correr o risco de morrer, né? E aí eu deitei bem quietinha, sabe assim, mas o coração desesperado, assim, batendo forte, acelerado. Aí ele deitou. Gente, do meu lado. Aí eu virei. E aí eu virei pro lado dele, grudei ele, puxei pra cima de mim. Ele olhou assim, com uma cara assustada. Ele olhou assim, assustado, né? Aí ele até brinca, né? Quando a gente conta esse testemunho nos casais, ele fala assim, minha vontade é assim, o que você pensa? Ele falou, opa, não, vou aproveitar o momento, né? E aí teve festinhas, né? Imagina, gente, 9 meses sem, ninguém falou nada, sabe assim? Né? No outro dia, né? Aquele clima, né? Meio estranho, assim, imagina, 9 meses sem conversar, um querendo matar o outro. Tipo assim, o que aconteceu, meu Deus, né? E a partir daí Deus começou a obra, né? E aí, claro, né? Isso já fazem
vão fazer 11, já fazem Amém. 11 anos que isso aconteceu, né? E aí foi todo um processo, né? Amém. Imagina quantas curas, né, teve que acontecer, liberar perdão. E para mim, eu falo que a parte mais difícil do perdão foi eu me perdoar. Sabe assim? Perdoar ele, para mim foi muito bom, mas eu me perdoar. Meu Deus, por que eu tive que fazer tudo isso? Olha as coisas que eu falei, olha os pensamentos, eu não me perdoo. Sabe assim? Então, para mim, isso foi muito difícil. Levou muito mais tempo, sabe? E aí veio, a gente nunca tinha participado do encontro com Deus, e aí a gente foi no encontro com Deus, né? E aí é maravilhoso. Amém. Né? E aí eu falo que aí foi a minha paixão pelo encontro com Deus, né? Que foi assim, onde tudo, né? Tudo mais Deus fez, Deus revelou. A gente aceitou o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Porque até então era uma coisa que a gente relutava. Né? O Isnar sempre fala, eu nunca vou. O pai dele sempre fala, você vai ser pastor. Deus me livre! Ser pastor? E eu falo, eu sou mulher de pastor, mulher chata de pastor. Ó, né? Nem... E hoje sou eu aqui, amo todo mundo. Né? E aí deu uma coisa muito interessante que foi assim, né? A gente teve, né, lá a primeira noite, passou uns 2 dias, a mãe dele ligou para ele, né? Ele nem tinha contado ainda. Eu acho que a gente estava meio anestesiada, a gente nem contou, né, para todo mundo que a gente estava no processo de reconciliação, né? Mas aí Deus, a mãe dele ligou para ele e falou assim, tá tudo bem, filho? Ele falou, não, mãe, tá tudo bem. Eu falei, uma irmã da igreja sonhou com você. Mãe, sonhou comigo? Não, aquele sonho? O que ela sonhou? Ela sonhou que você tinha recebido um presente. Que Deus ia te dar um presente. Mas esse presente você só ia receber daqui a alguns meses. Gente, naquela noite eu fiquei grávida do Caleb. Deus deu um presente. Né? E assim, né? Lindo. E como eu perdi aí o Nicolas e aí o médico, para uma próxima gravidez a gente vai ter que fazer um tratamento. Não precisou de nada. Deus fez naquela noite. Foi milagre, foi milagre. Né? Ele restaurou assim por completo. Foi uma libertação do espírito. Completa, né? Uma libertação do espírito de morte, te dando um espírito de vida. De vida. Né? E assim, interessante, né? Porque foram 9 meses. Foi gerado esse espírito de morte. Né? Uma gestação, foram 9 meses. E aí o final disso foi uma vida. Uma vida. Né? Nossa, ele Deus deu é a perfeito. Vida. Deus né? é perfeito. Ele é. Né? E aí, gente, aí foi um processo, né, de cura, né? Às vezes eu falo que ainda vem uns pensamentos assim, sai Glaucia, de querer dar umas voadoras. Assim, não, gente, ela nunca mais tentou, fica tranquila, ela nunca mais tentou. Não, é só um pensamento, mas os pensamentos já vão embora, né? Hoje eu falo que eu sou quase 99% controlada, né? 1% ainda eu respiro, né? Mas assim, e foi, sabe assim, a obra que Deus fez. E aí eu queria falar um versículo que pra mim, naquela época, não fazia sentido nenhum. Mas hoje faz, que é assim. Peraí que tipo, a tia aqui não enxerga mais, tá? E é lá em Jeremias 29:11, que diz assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança no futuro. Para mim, naquela época, quando eu lia isso, eu não entendi, Deus sabe da minha vida sei eu e cuido eu, né? Os meus planos são melhores. E não. Os planos de Deus são melhores, são perfeitos, né? Às vezes a gente sonha, a gente espera uma coisa, e aí Deus não faz do nosso jeito, mas Deus faz muito melhor, né? E a esperança, né? Que assim, acabou a esperança zero, e aí Deus traz uma esperança de um futuro, né? E aí hoje tá a gente ama nosso ministério, a gente ama o Nicolas, graças a Deus, assim, né? Não ficou nenhuma sequela desse tempo, né? E aí tem o Caleb, que é a nossa alegria, né? E aí tem a Ana B, que é uma outra história, né? É uma outra live. É um outro milagre. Mas que assim, né? Que completa. Eu falo que eu sempre fui a princesa de casa, mas eu era a princesa Fiona. Mas Deus me deu uma princesinha para ensinar a ser delicada. Né? Mas senhora que ela é meio xereca, igual eu, meio Fiona. Mas é assim, né? Deus transformou, né? E aí, assim, uma coisa que eu gosto muito de frisar é que às vezes a gente acha que a gente está dentro da igreja e a gente é perfeito. Mas não. Se a gente não tiver essa vida de intimidade com Deus, essa vida de oração, por que vinha muito na minha mente a Bíblia? Porque graças a Deus, algumas coisas da Bíblia eu li e eu guardei. E isso traz esperança. Porque a palavra traz esperança, né?
Então a gente Isso. precisa ter essa vida Ela não volta de oração, vazia, uma né, vida de Clau? intimidade com Deus, né? Uma vida de intimidade, de caminhar junto, né? E era o que Isso. faltou, né? É o que faltou na minha vida. Mas assim, hoje a gente ri muito disso, a gente conta, a gente dá risada, porque assim, o começo foi muito difícil, né? Tipo assim, a questão do perdão, tudo. Mas hoje a gente vê que assim, a gente passou por isso, a gente superou, né? Deus nos abençoou. E eu tenho certeza Sim. que isso serve como testemunho para outras pessoas. Ai, é bonito tudo Sim. que eu fiz. Não, gente, não é bonito. Não Sabe é. assim, eu sinto E vergonha não do que eu foi, fiz, porque e assim, não foi fácil, né, Glau? Porque hoje você conta porque não, Deus te né? curou. Mas você viver Aham. isso, gente, pensa um espírito de morte trabalhando na tua cabeça por 9 meses. Então, é uma opressão, é uma prisão. Então, hoje a Clau conta porque, graças a Deus, ela tá curada, tá liberta Né? disso. O Snar, Mas pensa graças a Deus, nove Deus curou. meses. 9 meses. Deus curou ele assim da depressão. Muitas pessoas passam pela depressão, sabe que você não pode largar remédio. Uma vez Deus mandou, joga fora, ele jogou todo fora e ele foi Amém. curado. Então, assim, né, Deus fez a obra completa na nossa vida, sabe? Assim, então, Amém. pra gente é motivo de alegria poder contar isso, porque assim, graças a Sim, Deus, né? ele Ele renovou a deu sorte de esperança, né? vocês. Sim, Uhum. Então é muito, muito gostoso contar isso e ver o que Deus pode fazer nas famílias. E eu isso sei mesmo. que tem pessoas assistindo essa live que estão passando por problemas no casamento, né? Essa pandemia Isso. deve aflorar ainda mais, Aflorar. né? Uhum. Mas eu falo que um casamento, gente, para ele ser perfeito, os dois precisam estar com foco em Deus, né? Uhum. Quando um olha a Deus e o outro não olha, as coisas não andam corretamente, né? Verdade. Mas aí quando a gente percebeu que os nossos focos se alinharam, aí as coisas fluíram e tem fluído, e a gente passa por luta, a gente passa, tem um casamento perfeito? Não tem, né? Mas hoje a gente tem Claro. diálogo, hoje a gente conversa, e a gente vai superando as coisas, Tem porque, vida, né, Glau? porque tem vida, e Deus falou que os planos são melhores, então Fê, confie, É isso aí, que delícia. Glória a né? Deus, glória a Deus. Eu Alguma amo ouvir o dúvida? testemunho da Glória. Gente, alguma dúvida de que ela tentou Alguma matar? dúvida? Entendeu? Porque o pessoal ficou me perguntando. É verdade? Eu falei, meu Deus, é verdade. Mas é verdade que naquele chuveiro o Senhor trouxe libertação. É verdade que naquele chuveiro o Senhor trouxe transformação de morte, né? Eu sempre gosto de orar isso, né? Que Deus troca o nosso choro por festa. Ou seja, Ele tira um espírito opressor e traz esse espírito de vida, esse espírito de restauração. E se tem uma família que eu amo estar junto, é a Glau, o Isnari, as crianças, né? Amo estar com eles. Amo ouvir esse testemunho. E é isso que a Glau falou, a gente dá risada, porque que louca ela, né, Glau? Não, você vai namorar comigo, você vai casar comigo e agora você vai morrer. Né? Então, assim, Comigo, eu vou te matar. você não vai sair vivo, então eu vou te Né? matar, né? E eu amo essa sinceridade, essa coisa gostosa da Glau. Eu e a Glau, nós somos. É bem casamento, né? Eu e a Glau, a gente é toda diferente. Enquanto a Glau fala assim, eu, calma, vamos lá. E, gente, nós duas deu muito certo também, graças a Deus, né? Né? Até Então, fala, eu. Né? Tá bom. Tá, Né? A tá gente, bom. tá bom, Ela manda um Ai, áudio assim, desse lindo, jeito. enorme, e eu respondo, ok, entendi. Eu vou fazer Ok, ok, já ok. entendi. Desse jeito. Isso quando não vem só um dedinho. Tá bom. Né? Mas assim, a Glau vai estar orando por nós, né? Porque é isso que ela falou. Quantos de nós estamos passando bem, às vezes é uma dificuldade com talvez você fale assim, não, mas eu nem, como a gente falou, não, eu nunca pensei em matar o marido. Ah, mas que vem os pensamentos horríveis, vem, porque se tem uma coisa que Satanás quer destruir, são os nossos casamentos, são os nossos relacionamentos. Então não tem, mulherada. Quem tá aqui na live me fala qual de nós não teve um pensamento horrível um dia sobre o nosso casamento, sobre o nosso marido, né? E o testemunho da Glau e do Is, do pastor Isnar, é que eu chamo ele de Is, eu chamo a Glaucia de Glau, né? O testemunho deles traz esperança, sabe? Se quando você fala assim, não tem mais saída, tem. O Isnar atolado numa depressão, totalmente dependente de remédio, a Glaucia tomada por um espírito de morte, você vem falar para mim que não tem esperança, que não tem saída, tem, né? Como a Glaucia falou, ela invocou, Deus me ajuda, né? Mesmo dando ordem para Deus no chuveiro, mas que ela invocou Deus, ela invocou, né, Glau? E o Senhor veio e restaurou a sorte deles. E aí, a gente acha que por estar na igreja,
A gente é munido dessas coisas. Essas coisas não vão acontecer Não é. comigo. É isso mesmo. Né? Gente, onde queria acontecer isso com um filho de pastor? Uma pessoa que, né? Aham. Ai, não, nós É estamos isso. pelados contra... Não estamos nada, a gente está Não sujeito estamos a isso. nada. Não, e se a Aham. gente dá abertura, aí o negócio, né? Então, por isso Fica a gente tem que sujeito estar em tudo de constante, novo. sim, constante vigilância, né? E aí, quando você se posiciona, aí que você tem que se manter mais firme, porque daí a tendência Sim. a cair é muito maior, Sim. né? Sim. E aí foi, gente. E nós estamos e é bem isso, essa questão de religiosidade, né, Glau? Ia lá, fazia, servia, mas não vivia a palavra, né? E a Bíblia fala que o que traz vida é a vivência da palavra. Então, isso é uma coisa, eu sempre falo assim, gente, a gente não pode se assustar com essas coisas da igreja. Porque tem os membros de igreja e tem os discípulos e discípulas de Jesus. Os membros, às vezes é isso, está lá só cumprindo, mas não está seguindo, né? Porque o discípulo é aquele que segue, não está ali seguindo. E se você quer ouvir um pouquinho do pastor Isnar falando, né? A gente tem um vídeo deles gravado no nosso canal, no nosso site. Tem no www.mulhercompalavra.com.br, tá lá o pastor Isnar e a Gláucia junto, testemunhando. A tranquilidade e a pessoa... Gente, quando vocês verem esse vídeo, vocês falam assim... Fiquei no pé do pastor Isnar e fala assim, meu Deus, como é que pode? É que daí dá o equilíbrio, entendeu? Dá o equilíbrio. E domingo, daí o vídeo vai pro canal, viu, Glau? O vídeo de vocês. Então, domingo, no nosso canal do YouTube, vai estar lá o pastor Isnar e a Glaucia, né? Se você tá falando assim, quem é o pastor Isnar, né? Então, domingo, no canal do YouTube... Deus, que ficou firme, não saiu, né? Então, domingo no canal, você entra lá no canal canal Mulher com Palavra, aí você vai ouvir o testemunho da Glau e do Isner, e aí ele contando também, porque, gente, pensa o medo, pensa a opressão, toda a situação ali que eles viveram, né? E como é bom hoje ver o que tá falando aqui. Sua mãe? A minha mãe, linda. Amém, glória a Deus, pois ele é fiel e tremendo, é um Deus de poder e milagre, somente gratidão a ele por tudo que tem feito, é verdade, né? A gente olhar para Glau, para o Isnar, para o Nicolas, para o Caleb, para a Ana B, é sinal de gratidão, eu louvo a Deus por isso, né? E se você foi ministrado, a Glau vai orar por nós, se você foi ministrado nessa live, compartilhe com amigas tuas, né? Manda lá, envia o aviãozinho, porque tem mulheres que estão precisando. Sabe, às vezes não tá nesse ponto de matar de verdade, mas tá matando todo dia o marido na mente, com pensamentos ruins, sabe? Com pensamentos de divórcio, com pensamentos de que não adianta, sabe? Envia, porque a palavra do Senhor, hoje nós falamos isso na célula, precisa ser profetizada. E hoje a Glau, aqui na live, ela é a voz profética da esperança, né? Da esperança. Amém. De alguém que estava lá sendo dominada por um espírito de morte. E quando perdeu o controle, Deus ama essa parte, né, Glau? Quando perdeu o controle, Deus falou assim, aleluia, né? Você não tem controle, agora deixa eu fazer. Sai, filha, deixa eu agora. Né? E aí ele fez, né? Então compartilha, tá vendo um monte de coraçãozinho aqui, que delícia, meninas. Um monte de coraçãozinho pra você, Glau, né? Glória a Deus. Então compartilha a live, tem casais precisando de esperança, precisando... Olha, a Glau falou uma coisa muito importante, ela naquela época não tinha discipulado, hoje nós temos essa visão muito restaurada nas nossas igrejas, né? Pensa, ela não tinha um discipulador, o pastor era o sogro dela, como é que ela ia conversar? E hoje nós temos nossos pastores, nossas pastoras, nossos líderes, nossos discipuladores. Ó, o Isnar falando que você é linda. Meu Deus, vamos terminar a live hoje, que vai rápido, que vai ter festinha pelo jeito aqui hoje, entendeu? Então, né, acho que a gente precisa louvar a Deus, né, por ter esses... Olha, gente, é muito coração nessa live. Fazia tempo que eu não vi uma live com tanto coração. Glória a Deus, mas é muito coração mesmo, viu, Isnar? Olha aqui, ó, pra vocês dois. Glaucia, você pode orar por nós, né, ministrando vida? Que lindo, né, ministrando vida na vida dos casais, vida na mente das esposas, né? E vida de esperança para as coisas que a gente tá, às vezes até a gente, com essa questão de pandemia, tanta morte, é tanta coisa ruim, que a gente não sabe o que vai dar. A gente tem focado muito em morte, né? Morte. Em morte. Não, gente, tem vida. Tem vida, isso mesmo. Amém, é isso mesmo. Tem muita vida e muita esperança. Muita esperança, porque Deus tá aí, super vivo, né? Você não aguenta mais, pede ajuda, se entrega, né? Tá difícil, não aguenta, pede ajuda. Vamos orar, então, pede ajuda.
Pede ajuda, gente. A gente não tá sozinho, né? Não. Amém. Ah, Deus, obrigada, Pai, por esse momento, Senhor, um momento de compartilhar gostoso, Deus, onde Obrigada, pode ter Deus. sido visto, Deus, aquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus de milagre, Deus. E Amém. nessa noite, Amém. Pai, eu quero, Senhor, pedir, profetizar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que está assistindo essa live ou que vai assistir. Senhor, eu quero profetizar vida, Deus, esperança, Pai. Nós não Amém. aguentamos Amém. mais, Senhor, esse espírito de morte, de Em tristeza, nome de Senhor, de Jesus. opressão, Pai, que vem Oh, assolando as Deus. nossas vidas, ó Pai, por vários motivos, ó Pai. Mas nós É cremos num Deus verdade. vivo, um Deus que Amém. ressuscitou, nós cremos na vida, Amém. Deus. Então, Pai, vem trazer, Senhor, Oh, refrigério Deus. de alma, Deus, a cada uma dessas pessoas, Deus. Em Vem nome de trazer, Senhor, Jesus. a tua paz, Senhor, a tua sabedoria, Deus. Senhor, Amém. eu venho pedir, Amém. Senhor, em especial, Senhor, aos casais, ó Pai. Nós Em sabemos, ó nome de Pai, que essa é uma Jesus. área, Deus, que Satanás Oh, Deus. tenta destruir, Deus, mas Oh, ele só Pai. tenta, Senhor, porque o Em Senhor nome é de maior que Jesus. ele, Deus. Que Vai o Senhor venha libertando, Pai. selar, Senhor, a vida desses casais, ó Pai, os Em nome de corações, ó Pai, Jesus. as dificuldades Em que nome estejam de Jesus. passando, Deus, que eles possam entregar ao Senhor, Deus. Que o Senhor venha Oh, ministrar Deus. vida, Deus, cura, Deus, Amém. restauração, Deus, Em libertação, Pai. nome de Eu quero Jesus. repreender, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte, Deus. Em Todo nome espírito, de Senhor, de Jesus. suicídio, Deus. Todo Oh, Deus, espírito, em nome Senhor, de Jesus, nós maligno, Deus, repreendemos, que venha Pai. cair por terra em nome de Em Jesus, Deus. nome de Vem, Senhor, com Jesus. o teu sopro de vida, Pai, de Vem mesmo, paz, Pai. Senhor, de alegria, Senhor, Amém. de restauração, Deus, Amém. porque esse é um Deus que nós servimos, Deus. É um Deus Aleluia. excelente, é um Deus Aleluia. que cura, é um Deus que trata, Deus. Amém. Mas para isso, Deus, nós Aleluia. precisamos abrir, Senhor, o nosso coração, Pai. Então, É nessa verdade, noite, Pai. Deus, que as pessoas possam se abrir, Senhor, e se entregar para Ti, Deus. E que o Senhor venha Em mesmo nome de ministrar e Jesus. venha fazer um milagre, assim como o Senhor fez na minha vida, Deus. Eu declaro que o Senhor faça um Em milagre nome na de vida de Jesus. cada uma dessas pessoas, Deus. Nós vamos Amém. pedir, Senhor, e clamar, Deus, por vida, Pai, porque o Senhor é a esperança, Deus. O É Senhor é verdade, vivo, Pai. Senhor. E o Senhor tem Oh, manifestado, Deus. Senhor, as tuas provisões, o teu sustento, o teu cuidado, Pai. E muitas Oh, vezes, ó Pai. Deus, Satanás tem ofuscado isso, ó Deus, com tragédia, com medo, com É verdade, aflição, Deus. Pai. Mas que tudo isso, Senhor, que toda essa venda, Pai, dos nossos olhos, Pai, possam cair por terra. Deus, que nós possamos Em enxergar nome de além, Jesus. enxergar aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Porque Em aquilo nome que o de Senhor tem Jesus. preparado, Deus, para cada um dos seus filhos, Deus, é muito maior, Senhor, do que nós podemos imaginar, Deus. É Então, Pai, eu quero te verdade, Deus. louvar, e eu quero te agradecer, Deus, por aquilo que o Senhor fez na minha vida, pela restauração na Amém. minha vida, Amém. Deus. Eu quero te louvar e te Amém. agradecer pela vida da Débora, Deus, pelo que o Senhor tem feito Oh, na Deus. vida dela e através da vida dela, Deus, e sobre a Oh, vida de Deus. cada uma dessas pessoas, Deus. Derrama Amém. mesmo, Pai, da tua graça, Pai, do teu Amém. amor, Senhor, sobre Derrama cada um de mesmo, nós. Senhor. Continua, Senhor, nos cuidando, Deus. Que a Em nossa nome de mente, Deus, Jesus. possa estar cativa a Ti, Deus. E Amém. somente a Ti, Pai. Eu te Em nome louvo, de Deus, e te Jesus. agradeço. Declaro, Pai, o meu total amor a Ti, Pai. Obrigada, Deus. Amém. Obrigada por tudo, Amém. Pai. Em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Amém, Glau. Amém. Que Amém. delícia ficar aqui com você. Ficaria um monte, você Né? sabe disso. Nossa. Amém. Gente, então você quer escutar, né, mais um pouquinho do testemunho vindo do pastor Isnar, então se liga lá no canal, né? Já deixa, se você não segue a gente, segue a gente, já deixa o teu sininho lá ligadinho que domingo tem mais Glaucia e Isnar para vocês, né? Eu falo que a Glau e o Isnar é uma linda história de amor, né? Deles para com Deus, porque foi Deus que Uhum. interveio. E aí é uma linda história de amor dos dois, né? E que é isso que nós falamos, se tem algo que as pessoas estão precisando é disso, de ver histórias reais de amor de Deus, né? E essa é uma história real do amor de Deus. Isso aí dá um livro, hein, gente? Vamos lá, Glau, vamos lá, Uhul. Isnar. Dai, Vamos lá, vamos hein? lá. Vamos escrever um livro, vamos escrever um livro aí abençoado. Ok? Gente, foi muito bom passar o tempo com vocês. Isso, o Luiz está ali super participando. Isso, querido, Tá. obrigado por estar aqui com a gente, apoiando a sua amada esposa e sua amada amiga. Né? Muito obrigada, gente. Que Deus esteja abençoando você, Obrigada. Glau, Isnar, as crianças e Amém. cada uma da mulherada aqui, tá? Beijo Eu vou pra encerrar a todo live, mas já mundo. vou. Amei, linda. Eu vou encerrar a live, mas ela vai ficar salva, né? Se você às vezes quiser rever, marcar textos, encaminhar para alguém, ela vai ficar salva aí no nosso Instagram, tá bom? Para você compartilhar. Eu falo que a gente compartilha tantas coisas ruins, a gente precisa compartilhar boas novas. E essa live é uma live de boas notícias, né, Glau? Ok, amiga? Vai descansar um pouquinho? Amém, amiga. Bom, beijo. Beijo. Gente, com Deus.
Amém. Um beijão. Amo vocês, tá?